a gente quer saber qual é o melhor Homem-Aranha dos cinemas. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Você que está inscrito aqui no canal, né, vem acompanhando muito todas as especulações com relação ao retorno do Tobey Maguire, do Andrew Garfield em Homem-Aranha 3, o terceiro filme do Homem-Aranha dentro do universo cinematográfico da Marvel, o Homem-Aranha que agora é interpretado pelo Tom Holland. Muito bem, mas dentro disso também tem sempre aquela discussão dos fãs, né? Qual é o melhor Homem-Aranha? Aquele interpretado nos primeiros filmes, nos 3 primeiros filmes, com o Tobey Maguire, ou então aquele que veio na sequência nos anos 2010 com o Andrew Garfield, ou então o atual Tom Holland, né? E por causa disso, então, a gente abre essa discussão no vídeo de hoje, tá certo? Eu vou trazer para vocês pontos positivos e negativos de cada um deles para a gente tentar chegar numa conclusão no final, tá certo? Galera, e antes então de a gente começar essa comparação toda, uma informação de última hora. Nesta terça-feira, inclusive, o site The Hollywood Reporter afirmou com toda clareza que sim, o Alfred Molina, o Dr. Octopus do segundo filme do Tobey Maguire, ele vai sim voltar como o Dr. Octopus. A informação já tinha sido trazida no final do mês passado, ainda em novembro, e agora que um site mais tradicional, né, com mais credibilidade, trouxe essa informação, todo mundo começa a acreditar de verdade, tá? Eu, inclusive, já trouxe um vídeo falando sobre isso aqui no final do mês passado, quando essa informação vazou pela primeira vez. Então, já clica aqui em cima, ou aqui em cima, agora eu não sei ao certo, mas já clica para assistir esse vídeo também, tá certo? E agora sim, vamos começar essa comparação. Tobey, Andrew e Tom Holland. Quem será que é o melhor Homem-Aranha? Então vamos começar, né, pelo primeiro, o Tobey Maguire. Que eu acho que assim, o primeiro ponto para a gente analisar toda a atuação dele nesses 3 primeiros filmes do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 1, o Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha 3, como eles eram intitulados mesmo, né? Sem muita criatividade, vamos dizer assim, mas até melhor, até mais fácil de lembrar, inclusive, né? Mas enfim, é que ele foi o primeiro. E esse é um fato que para mim faz toda a diferença. Porque não tinha um outro para a gente comparar. Então isso deixa o cara muito mais leve. Aí você vem depois, você pega o Andrew Garfield, depois o Tom Holland, eles tinham outras pessoas com quem eles seriam, querendo ou não, fazendo bem o papel ou não, comparados. Então isso é uma questão que eu acho muito interessante a gente colocar, que eu ouço pouca gente falar. Então você, na hora de interpretar, você fica muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu sou o primeiro, não sei se vai vir outro depois de mim, e eu posso meio que fazer o que eu achar, entre aspas, que eu devo fazer. Então isso é um ponto que deixa o cara mais leve e de certa forma também facilita o trabalho do cara. Não que por esse motivo ele é melhor ou pior do que os outros, porque não tinha pressão, isso é bom, uma pressãozinha de vez em quando vai muito bem, obrigado, né? É necessário. Mas eu acho que esse é um ponto que fez a diferença para o Tobey Maguire ir muito bem, de uma maneira geral, falando, né? Outro ponto que eu trago para discussão e que eu vejo como positivo para o Tobey Maguire é que, obviamente, em 3 filmes, você consegue mostrar melhor o seu trabalho e toda a persona Peter Parker, com ele, fica mais bem desenvolvida. Também por causa dessa questão de que ele teve mais tempo, são 3 filmes, contra 2 do Andrew e contra, até agora, 2 do Tom Holland. 2, assim, dizendo filmes só dele, né? Não levando em consideração os filmes dos Vingadores em que ele aparece e o Guerra Civil também, em que ele aparece ali, o filme do Capitão América, né? Então, assim, eu acho que é um ponto que acaba ajudando também, mas mesmo assim, o desenvolvimento do Peter Parker do Tobey Maguire é melhor. E aí, é claro, isso não é só culpa, né? Culpa, entre aspas, responsabilidade do ator. Tem muito a ver
com direção, roteiro, o que toda a história traz para o filme e exige do cara, né? Se no roteiro não tiver muito tempo de tela pro Peter Parker sem a máscara, né, para ele desenvolver os dramas pessoais dele, de nada adianta. Então eu acho que esse é outro ponto que o Tobey consegue colocar muito bem. Ele é pedido para fazer isso e ele faz. Então vai desde a morte do Tio Ben, isso entra, é drama do Peter Parker, não do Homem-Aranha. O momento em que ele decide não ser mais o Homem-Aranha, para não colocar as pessoas em volta dele em risco. Ele fica doente por causa disso, ele perde os poderes que depois acabam voltando. Então tudo isso, o próprio chefe dele, o JJ Jameson, a pressão, o jeitão dele, também envolve, mexe muito com a pessoa Peter Parker, a pessoa física Peter Parker e não a pessoa jurídica Homem-Aranha. Dou 200 por elas. Isso é muito pouco. Então venda para outro. Homem-Aranha, herói ou ameaça? Ele protegeu aquele carro forte. Deixa eu falar, Nanico. Você tira as fotos e eu faço as manchetes. Tá? Você concorda? E, gente, né, no meio de tanta discussão, de tantos pontos positivos e negativos, por que você não deixa o seu like? Né? Mas por quê? Se você não deixar o seu like, vai ser um ponto negativo para você. E aí eu não vou gostar muito disso aí, não. E se você não se inscrever, então nem se fale. Você vai perder outros conteúdos sobre Homem-Aranha. Esse assunto está sendo a minha prioridade aqui no canal nos últimos 1 mês e meio, vamos dizer assim. Então, já clica nesses botõezinhos que estão aqui embaixo, porque eu quero te ver no meu próximo vídeo aqui. E dentro dessa questão também, a parte de semelhança com os quadrinhos. Não tem nenhum filme do Homem-Aranha, nenhum das três interpretações em que o ambiente dos quadrinhos é tão bem representado. Então a gente pega um chefe JJ Jameson igualzinho o dos cinemas, coisa que agora o mesmo ator, o mesmo personagem tá junto com o Tom Holland, mas ele não vai ter essa troca de trabalhar como fotógrafo para aquele Jameson. E isso tem no filme, nos filmes, é muito bom, é excelente, né? Por isso que a gente gosta tanto do J.K. Simmons e comemorou pra caramba a volta dele agora, né? A morte do Tio Ben também, igual ao dos quadrinhos. E todo o impacto emocional que isso causa pra ele. A culpa é minha, eu não estava no lugar combinado, eu não fui na biblioteca estudar, eu fui lá lutar para ganhar dinheiro, usando os meus poderes que eu acabei de ganhar e que eu ainda não entendi muito bem, né? A Mary Jane é outro ponto, a amizade com o Harry é outro ponto, que tudo dentro dos quadrinhos. O do Tom Holland, ele é completamente diferente, né, dos quadrinhos. Não tem o Tio Ben, nem falam do Tio Ben, né? A Mary Jane não é a Mary Jane, né? A MJ é a Michelle Jones. Essa pessoa não existe nos quadrinhos. O que é isso que eles estão inventando? A tia May não é uma velhinha bondosa e simpática. É uma moça nova e foge completamente dos quadrinhos. Então, o Flash Thompson não é aquele cara grandão, fortão, que enche o saco. É um cara que até é do bem. Você até gosta das besteiras que ele faz, das piadinhas que ele faz. Então, não que esteja errado fazer isso, mas pro fã de quadrinhos, isso pesa muito. E aí você tem aquele que é mais meio termo, que é o do Andrew Garfield, que traz a cena icônica dos quadrinhos aí sim, da morte da Gwen Stacy, isso ninguém pode falar realmente. Gwen. Hein? E um ponto muito importante, né, quando a gente fala de Homem-Aranha, são as gracinhas. E ninguém faz tanta gracinha, todos fazem, isso é importantíssimo destacar também para não ser injusto. Mas ninguém faz tanta gracinha quanto
o Tobey Maguire, aquele Homem-Aranha, aquele homem maravilhoso que pergunta pro Duende Jr. se ele não vai chorar, por exemplo. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Já tentando desenhar agora os pontos negativos do Tobey Maguire, eu acho que o primeiro que fica muito evidente é a idade. Mas isso não é nenhuma falha dele. É uma questão dos filmes, do cinema do início dos anos 2000, de pegar pessoas mesmo, independentemente da idade, para fazer gente jovem. Então você pega um cara, sei lá, de 30 anos para fazer um cara de 18. E isso não era algo que importava. Diferentemente dos outros, que são jovens e que interpretavam, colocavam muito bem isso no Homem-Aranha. Então você pega um Tobey Maguire de mais ou menos 30 anos para fazer um cara de 18. Isso não vai ficar tão bom. Além disso, é claro que naquela época a gente nem pode comparar efeitos visuais, né? Mas em muitos momentos aquele Homem-Aranha parece, não vou falar gordo, mas parece pesado. Tem algumas cenas ali que ficam meio jogadas de uma maneira estranha. Porque ele parece muito mais pesado do que ele deveria ser. Você pega o Andrew, é magrinho e tal. Não que o Tobey tivesse gordo, mas não é bem a característica física dele. E como eu disse, isso fica evidente em algumas cenas, na minha opinião. E tem o terceiro filme, que infelizmente, se os dois outros, o primeiro com o Duende Verde e o segundo com o Dr. Octopus, são, para muitos, os dois melhores filmes, independentemente da ordem, do Homem-Aranha até hoje nos cinemas, o terceiro filme é o pior, ou um dos piores. Muita coisa não funciona, eu já inclusive falei sobre isso aqui no canal, e como isso interferiu para a gente não ter o quarto filme, que estava começando a ser desenhado, estava todo mundo sabendo que ia ter, e aí não teve. Então se você ainda não assistiu esse filme, esse vídeo, você clica aqui agora e assiste também, para ficar a par de toda essa situação que é difícil de explicar, né? Então, esse filme ele acaba botando a sequência lá embaixo, acaba atrapalhando muitos planos. E tem o Homem-Aranha emo, né, na brincadeira, ele não é emo, mas parece, que também joga contra. É aquele famoso gol contra, né? E assim, também a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala disso, porque esse filme, essas críticas, essas brincadeiras, até certo ponto de mau gosto, ao Tobey Maguire e a sua interpretação foram fundamentais para ele desistir de toda essa carreira artística. Porque ele nunca foi um cara que gostou da fama, que gostava de tirar foto, de dar autógrafo, de ser fotografado na rua. Ele nunca foi esse cara. Mas ele sabia conviver com isso por causa do tamanho do papel que ele estava fazendo nos cinemas, né, o Homem-Aranha. E a partir disso, ele estava tentando gostar mais. E aí veio esse filme, as críticas muito fortes, e foi ali que ele deu um basta. Ele até ia fazer o Homem-Aranha 4, mas conforme entrevistas mesmo que ele deu na época, ele queria algo diferente. E aí, quando o Sam Raimi, o diretor, vazou, ele vazou junto, e aí veio o reboot com o Andrew Garfield, né? Então, esse filme fez muito ele repensar, ele até fez alguns outros filmes, dá pra gente contar no dedo quantos filmes ele fez depois daquilo, porque ele não era chamado e porque também ele não queria. E esse pode ser, inclusive, um fator que pode atrapalhar muito os planos da Marvel, da Sony e nossos, dos fãs, né, de ver ele voltar para o papel agora. E vamos falar agora então do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que tem uma legião de pessoas que defende muito ele e uma outra que não gosta nem um pouco, né? Talvez esse seja o Homem-Aranha que tem mais hate. Mas vamos mostrar aqui agora
os pontos positivos desse cara, desse Homem-Aranha, tá? O primeiro, que eu acho que é a atuação. Ele interpreta muito bem. E o ponto que faz ele fazer isso muito bem é que ele é um fã do Homem-Aranha desde criança. Então ele lia muito quadrinho, ele sabia tudo, sabe tudo sobre o Homem-Aranha. Então isso fez a atuação dele ser melhor. Mesmo diante de problemas do roteiro, que aí não é culpa dele. Que é, por exemplo, um ponto negativo de que ele é muito descolado se comparar com os outros e se comparar com o Homem-Aranha dos quadrinhos. Ele é skatista. Isso não faz sentido nenhum. Mas a culpa não é dele. Mandaram ele ser skatista, ele foi lá e fez. E interpretou muito bem. Então que culpa o cara tem? Ele vai chegar assim e falar, não, peraí, isso aí tá errado. Não, ele tá lá para cumprir as ordens. Igual você aí, você pode até não concordar com o que o seu chefe te pede, mas você vai lá e faz, não é isso? E tem que ser assim. Aliás, né, as coreografias nas cenas de luta, aquelas em que não tem CGI e que é ele mesmo lá na luta, são as melhores. Todos os gestos, tudo aquilo que eu disse do Tobey Maguire pesado, é totalmente ao contrário com o Andrew. Talvez as cenas de ação do Tobey sejam melhores, mas a coreografia, o ponto, na minha visão, vai pro Andrew Garfield. E um outro ponto positivaço pro Andrew Garfield é o par romântico e aquela cenazaça, se é que essa palavra existe, lá no final do segundo filme com a morte da Gwen Stacy. E aí, claro, até uma coincidência. Ele, Andrew Garfield, e a atriz que fazia a Gwen Stacy, a Emma Stone, eles namoravam na época. Então isso era um fator que colaborava muito. Química essa que o Tom Holland, na minha opinião, não tem, com a Zendaya, por exemplo, e que falta um pouquinho, apesar de eu gostar bastante da dupla Tobey Maguire e Kristen Dunst, eu ainda acho que falta um pouquinho para os dois também. Então, nesse ponto, não tem para ninguém, para Andrew Garfield somar um ponto nessa luta aqui também. E de ponto negativo, né, além dele ser skatista, dele ser muito autoconfiante, que eu já falei aqui, eu classifico também os vilões como um ponto negativo. O Electro, ele até é legalzinho. Tanto é que ele agradou a direção da Sony e vai voltar agora, né? O mesmo ator, o Jamie Foxx, certo? Mas acontece o seguinte, o lagarto é vazio, é chato. Poderia ter sido melhor construído. Por exemplo, a relação do Peter com ele. Então, isso também interfere, aí fazendo um gol contra pro Andrew Garfield. E o Tom Holland, né? O nosso querido e atual Homem-Aranha. Acho que o primeiro ponto com relação a ele é a questão da popularidade no colégio. Quando a gente fala, então, de um Peter do Andrew muito autoconfiante e de um praticamente perfeitinho nesse quesito do Tobey Maguire. Mas o personagem do Tom Holland, ele cabe muito bem nisso daí também, né? Ele não é famosinho no colégio, né? Ele não é da turma principal do colégio, ele é zoado. E esse é o verdadeiro Peter Parker. Aquele cara que é zoado, que é motivo de gozação no colégio. E isso ele é. Outro ponto positivo é a idade. O Tom Holland é novinho. E perto do Tobey Maguire não tem comparação. E perto com o Andrew Garfield, ele ainda sai na frente pela proximidade maior dessas idades. Diferença muito pequena. E aí, um ponto que eu acho que é até polêmico eu trazer aqui para discussão, mas que é o dos efeitos especiais. Porque é meio lógico que hoje o que tem em mãos é muito maior do que lá no começo dos anos 2000 e também no início dos anos 2010.
Então, de certa forma, fica, como eu já disse inclusive aqui quando eu estava falando do Tobey Maguire, fica meio difícil você fazer uma grande comparação, porque seria injusto, certo? Mas vamos destacar que assim, o poder da tecnologia utilizada em Homem-Aranha 2 principalmente foi marcante demais para a época. Mas nessa disputa não tem como. Aquela cena do Mistério fazendo o Peter alucinar é incrível, é inacreditável. Eu fiquei confuso assistindo aquilo no cinema. Então, acho que não tem pra ninguém nesse quesito. Pontos negativos, então, do Homem-Aranha do Tom Holland. É a questão dos quadrinhos, que eu já citei, inclusive. Não tem nada a ver, personagens que nunca existiram, a descaracterização de outros. Isso é péssimo na minha visão. E para os grandes fãs de quadrinho também. E eu nem sou um grande fã de quadrinho assim. Então, para quem é, eu imagino o tamanho da... que a pessoa tá, né? A tecnologia utilizada pelo Homem-Aranha eu também vejo como um ponto negativo. Porque o Homem-Aranha nunca foi um cara de muita tecnologia. Ele era o cara que fazia a própria roupa, é o cara que fazia o lançador de teia, né? E agora não. Ele tem um uniforme mega tecnológico. E isso tá ligado com outro ponto negativo, que é a necessidade, a dependência do Tony Stark, do Homem de Ferro, que é algo também que bate com essa questão dos quadrinhos. Mesmo quando o Homem-Aranha faz parte dos Vingadores, ele não depende tanto assim do Tony Stark. E é claro, isso tende a mudar agora, depois da morte dele. Mas vamos falar do que a gente viu até aqui, que na minha visão é um ponto sim negativo. Bom, gente, agora então eu quero saber de você. Depois de expor tantos pontos aqui, qual para você é o melhor Homem-Aranha? Eu quero uma mega discussão aqui embaixo, mas uma discussão paz e amor, por favor. Então os comentários estão aqui para eu ouvir você, no caso ler, mas você entendeu. E a gente tenta chegar numa conclusão juntos, tá bom? Eu vou ficar em cima do muro mesmo, eu não vou dar o meu veredito, porque eu acho que assim, por que a gente precisa escolher se a gente pode ter os três juntos? Hein, Sony, Marvel, Tobey Maguire, nunca te pedi nada. Tá certo, gente? O like, se inscreve no canal e aciona o sininho. E eu estou indo embora e espero em breve poder ver esses três juntos. Por favor, por favor, por favor. Um grande abraço a todos e tchau!